paz do Senhor, primários, tios e tias da EBD. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco da história do Japão. Nós estamos trabalhando desde o início do trimestre o projeto missionário sugerido pela lição Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos falar também de um dos monumentos mais importantes do Japão, o Grande Torii, Santuário de Ichikushima. Nome difícil, hein? Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre esse monumento, sobre a importância dele no Japão, e é o último país sugerido pela última lição do quarto trimestre de 2024. O Japão é um país formado por um arquipélago de ilhas no Oceano Pacífico. Fica localizado no extremo oriente da Ásia. Ele é composto por cerca de 6.800 ilhas, sendo as principais Hoshi, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. A capital do Japão é Tóquio, localizada na ilha de Hoshi. O Japão é um dos países mais sísmicos do mundo, devido à sua localização e à estabilidade geológica da região. O país é conhecido por sua rica herança cultural, com destaque para a realização de rituais e o respeito entre os indivíduos. O Japão é um dos países mais desenvolvidos e industrializados do mundo, com a terceira maior economia, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A sociedade japonesa é conservadora e coletivista, valorizando a ética, a disciplina e a submissão ao sistema. Alguns esportes tradicionais no Japão são as artes marciais, o tênis de mesa e o sumô. O Japão é atingido por tufões entre o final do verão e setembro, fenômeno semelhante aos furacões e ciclones. A maioria das ruas do Japão não tem nome, sendo os quarteirões numerados. Agora vamos conhecer um pouquinho da bandeira do Japão. A bandeira do Japão é uma das mais antigas do mundo. A sua confecção e utilização data do período das invasões mongóis entre o século XV e XVI, nos quais se tornou necessária uma identificação para as tropas japonesas. O seu desenho foi inspirado no sol, um dos principais símbolos da cultura japonesa. A bandeira nacional do Japão é chamada Hinomaru, uma palavra japonesa que literalmente significa Círculo do Sol. Não se sabe o certo quando o Círculo do Sol foi usado pela primeira vez em bandeiras e painéis. Qual que é o monumento sugerido pela lição 13? O nome desse monumento, um dos mais importantes ali no Japão, é o Grande Torii do Santuário de Ichikushima, Miyajima, localizada ao largo da costa de Hiroshima, no mar interior de Seto, e é considerada um dos 3 locais cênicos do Japão e sua menina dos olhos. É tombada como patrimônio mundial o Santuário de Ichikushima, Jinja e Kushina Zinza. O Torii do Santuário Kushina Zinza, no Japão, é um dos símbolos da transição entre o mundo profano e o sagrado, uma característica fundamental da arquitetura shintoísta. O Torii é um portão de madeira que marca a entrada no santuário shintoísta e é um dos cenários mais emblemáticos do conjunto arquitetônico. O santuário de Torii Ichikushima flutua no mar de Miyajima e ora fica sobre o mar, ora sobre a terra devido às marés. O santuário de Ichikushima é um dos mais belos e bem conservados santuários shintoístas do Japão e é considerado patrimônio mundial pela Unesco. O santuário está localizado na ilha de Miyajima, que significa Ilha Santuário, e é um dos 3 locais mais cênicos do Japão. O trabalho aqui de missões no canal EBD Kids é saber como está o evangelho no Japão, se é proibido, se não é.
O cristianismo no Japão tem passado por diferentes períodos e enfrenta desafios, como a cultura, o trabalho e a escassez de missionários. O cristianismo chegou ao Japão em 1549, trazido pelos jesuítas. No entanto, em 1650, a política isolacionista do país proibiu e perseguiu a religião. O cristianismo foi reintroduzido no Japão no século XIX, após o isolamento nacional. Atualmente, o cristianismo no Japão tem cerca de 1,9 milhões de fiéis, o que representa 1,1% da população. O cristianismo enfrenta desafios culturais e de trabalho, como a pressão para se conformar e o intenso êxito do trabalho. A escassez de missionários e o alto custo de vida é um dos desafios. O cristianismo tem crescido através dos missionários decassegues, que são descendentes de japoneses que migram para trabalhar temporariamente no país. A Igreja Adventista, por exemplo, tem uma estrutura bem estabelecida no Japão, com escolas, asilos, cursos e hospitais. A Assembleia de Deus no Japão é uma igreja pentecostal japonesa, estabelecida em 1913. E quais são os pedidos de oração para essa nação? A nossa oração é para que Deus dê a ousadia aos missionários que estão naquele país, para que eles propaguem o evangelho e que Deus também envie mais missionários para auxiliar os que já estão no país levando a palavra. Nós precisamos orar também para que Deus os fortaleça e os encoraje a continuar levando o evangelho, pregando a palavra e não perder a fé diante de tantos desafios. Porque olhando o número de fiéis, a gente pode desanimar, pode pensar, devido à perseguição, devido a tantos desafios, é melhor parar e desistir. Mas nós, nesta jornada de fé, nessa caminhada cristã, nós não podemos parar. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Esse é o nosso lema. Então, independente da quantidade de fiéis que existem naquele país, o importante é não deixemos de levar o evangelho. Falando, orando, contribuindo e, enfim, cumprindo o ID que o Senhor deixou para a igreja aqui na terra, dar continuidade à pregação da palavra. Então esse foi o resumo de hoje, falando sobre o Japão. Eu espero que o professor que está nos acompanhando desde o início do trimestre possa levar esse relato para a turma. Se tiver um tempinho, aprofunde melhor sobre o Japão, sobre o cristianismo ali no Japão. E enfim, que Deus possa abençoar a vida de cada professor que está trabalhando nesse projeto. Quero pedir ao Senhor que continue abençoando a sua vida, que esteve comigo durante esse trimestre. Que você continue firme aqui no canal e que o ano que vem, se Deus nos permitir, estaremos trazendo mais relatos sobre os países sugeridos pelas lições extras que virão. Que Deus os abençoe, beijo no coração, forte abraço, tenha um feliz ano novo, boa passagem de ano para cada um de vocês que nos assiste aqui no canal, que Deus os abençoe, que o próximo ano seja um ano próspero, cheio de bênçãos, principalmente bênçãos espirituais. Porque quando nós buscamos primeiro o reino dos céus, as outras coisas nos são acrescentadas. Então, beijo no coração, forte abraço, boas festas, tchau, tchau e até o próximo ano.